muito, muito, muito contente de receber essa pessoa aqui maravilhosa, essa pessoa que fazia muito tempo que eu não via pessoalmente, eu não vejo pessoalmente ela há muito tempo, esposa do Marcelo. A Sandra, ela tem umas publicações no canal fantástica sobre abuso de seita, sobre mentalidade, sobre, enfim, sobre tudo que envolve a questão do mormonismo, a questão da exploração mental que é exercida pela instituição, coisas que são muito práticas de quem conviveu com a liderança, quem foi liderança. Uma coisa que dá para me perceber, falando de introdução, é que eu tenho pós-graduação em neurociência e estou fazendo a mestrado em psicanálise. E eu tenho percebido algumas pessoas, elas se identificam com a Sandra, que está aqui, pelo formato de fala dela, principalmente o fato de ser mulher, o fato de ter sido mulher de um presidente da estaca, e da gente perceber a pulsão dos gatilhos, de o que é um gatilho para a psiquiatria, para a psicanálise, para a psicologia e para o racional, do que é utilizado quando você opta, quando você, digamos, dá o cheque em branco da sua vida, para descer as pia batismal e conviver dentro da igreja. Porque a gente tem que notar que, pelo menos eu estava conversando com a Sandra antes, que quando a gente opta em se batizar, a gente está se convertendo, a gente está aceitando o cheque em branco da vida, né? E eu sou lacaniano, estudo Lacan, e eu tenho percebido muito, não só dentro da igreja, dentro da formato da igreja, porque eu frequentei ela, mas que existe muito complexo de Édipo, existe muitos problemas, e a igreja não está preocupada com você, comigo, com minha cabeça, com o que eu devo comer, com meu trabalho, com comer, que eu digo, porque para comer você tem que trabalhar. E se você se dedica 72 horas por semana para a igreja, você já está colocando ela num pedestal da sua vida. Então, quando você não consegue arrumar trabalho, você não consegue achar um companheiro ou companheira, você tem que se perguntar a si próprio se os gatilhos que a igreja está te dando são suficientes para te alimentar e cuidar da sua vida. Então, eu vou falar aqui sobre duas coisas, e vou citar dois escritores. Um primeiro é Plínio Salgado, né, que é um escritor, né, um sociólogo da década de 30, que falava em Deus, Pátria, Família, Deus, Pátria e Família, né? Isso já é bem conhecido para o Brasil. Sobre anti-escravismo, sobre revolta, sobre pulsão, sobre neurose, e o anexo de transferência, a gente chama em psiquiatria de transferência de dados, transferência de informação, do que é o abuso mental, que está ligado necessariamente ao que a gente vai falar aqui. E a minha amiga Sandra ela vai falar a experiência dela, e a conjectura do assunto é gatilho, para depois a gente entender o que é massa de manobra. Pode falar, Sandra. Obrigado, querida. Oi, Paulo. Obrigada pelo convite de bater esse papo com você aqui no seu canal. Eu fico honrada, né? Me sinto lisonjeada de estar aqui. Obrigada por todos vocês que estão assistindo, né, esse papo, esse bate-papo. Eu gosto sempre de falar que é uma troca de ideias, de informações. Eu sou... minha formação é em marketing, mas eu também sou... minha formação é em marketing, mas eu também sou... Paulo, como que fala em português? Eu sou nursing assistant. Assistente. Eu sou assistente de enfermagem no hospital psiquiátrico. Então, Oh, eu não sou uma psicóloga, não sou uma psiquiatra, psicopedagoga. exato, mas as doenças mentais, elas estão na minha vida, eu convivo com elas por causa do meu trabalho. Eu trabalho num hospital psiquiátrico. Então, agradeço
pelo convite, Eu já né? passei por a função e sei o que é isso. Pois é, pelo tema. E eu fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 25 anos. Essa igreja também é conhecida como Igreja Mórmon. E o Paulo também foi membro da igreja, então a gente vai falar um pouco sobre esses gatilhos que, quando nós saímos da religião, a gente consegue identificar. Entendi. Bem, gente, tem dois escritores, como eu citei Plínio Salgado, para a gente falar em termos de psicanálise e psiquiatria, né? Que vai ser minha formação daqui a um tempo, né? O que acontece? Quando você fala em absorção, em exploração mental, as coisas estão entrando, a sociedade ela está entrando em ebulição. Nós estamos vivendo uma década, ou 2 décadas, ou 3 décadas, de transformações muito peculiares. Os meus avós, eles viveram numa época que só existia 2 religiões, oficialmente, na América Latina. O catolicismo e o protestantismo, em tese. O judaísmo não era tido como uma religião, era tido como uma seita, por mais absurdo que fosse, no Brasil. Mas, enfim, o que acontece? Plínio Salgado, ele fala exatamente dessa questão, que foi um ponto que eu achei sobre Deus, Pátria, Família, e é como explorar, como extorquir. Ninguém bota uma arma na tua cabeça para você entrar na igreja. Quando os missionários eles entram na sua casa, geralmente, a maioria é assim, eles te falam uma doutrina. Doutrina essa que é, digamos assim, duvidosa em relação às informações e dados históricos. Primeiramente, primeiro ponto, eu acho que o Joseph Smith ele já trabalhava a questão do gatilho para absorver as pessoas e explorar as pessoas e de uma forma, talvez ele já era mais psicopata do que uma pessoa era capaz de imaginar. Porque uma pessoa, pensa bem, se ele não usava gatilho, uma pessoa que utiliza de uma visão, digamos, espiritual, para fazer as outras pessoas terem medo do inferno e dizendo, olha, eu falei com Deus ontem, eu falei com Deus, aliás, são mais de 40 versões, né? Então, não vou entrar no mérito das versões. Então, você percebe que ele utilizava artefatos, que ele usava do sistema de exploração e abuso mental já lá na época dele. Uma pessoa que tem 80 mulheres, ou ele é doido, ou então Freud tem que pular da ponte. Porque não estou falando que é ruim o que ele fez, não é isso. Estou falando que 80 mulheres, isso era para usar de uma forma lasciva, uma forma abusiva, de uma forma lacroste, né? De uma forma retorcida, do que os argumentos que essa criatura usava para que ele chegar onde ele chegou. Uhum. E o outro era o dobro de loucura dele. O outro triplicou da loucura. Eu acho que o Brigham Young é muito pior. Pode não falar. Era ruim, era imoral. Não era ruim para ele, porque ele estava tirando proveito da situação. Era ruim para as mulheres que ele influenciava a se casar com ele. Porque a partir do momento que elas se tornavam esposas dele, elas perdiam a oportunidade de casar com outros homens e de ter uma família normal. Elas passavam a ser parte da família dele, não podiam casar com outras pessoas, não podiam ter filhos, e só tiveram a oportunidade depois que ele morreu. E ainda assim, a maioria das mulheres que foram esposas de Joseph Smith passaram a ser esposas de Brigham Young. E tem outra coisa que as pessoas não têm ideia, porque os livros estão em inglês. É que o Joseph Smith, ele era uma pessoa que causava burburinhos em ordem pública. Ordem pública. É aquela pessoa, é aquele vizinho que apronta, aquele vizinho que causa confusão, é mais ou menos a ideia. Então, assim, perguntaram para mim ontem, aonde o Joseph Smith achou essas mulheres? Essas mulheres,
eu vou falar uma coisa. O Joseph Smith, segundo relatos de neuropsiquiatras e pessoas que estudam a história da igreja, então, momento, Sandra, desculpa. Eu posso continuar falando se você quiser. Pode falar. Então, tá. Ele estava falando das esposas de Joseph Smith, né? Bom, na parte psicológica eu não vou falar, mas a maioria das mulheres que Joseph Smith tomou como esposa eram mulheres em situação de vulnerabilidade. Eram meninas que estavam trabalhando na casa dele. Ele casou com praticamente todas as jovens que trabalharam na casa dele. E também ele casou com pares de mãe, aliás, pares de mãe e filha, pares de irmãs. Todas essas mulheres elas tinham uma vulnerabilidade muito grande, além de confiar e acreditar totalmente na santidade, digamos assim, daquele homem, de realmente acreditar que ele era a palavra de Deus na Terra. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para Geral e para Sandra. Quem lê o livro de Emma Smith vai entender o que eu vou falar. Para minha pessoa, na literatura de que eu já tive e que eu já vi, e que tem livros que estão na Comunidade de Cristo, que, enfim. Tem livros que só eles têm, que a igreja... Mas eu tô catando, que eu puder pegar, eu pego. O Joseph Smith, existe uma tese de que ele mandava matar os homens, tomava a propriedade e ficava com a mulher. E eu não acho difícil. Então, assim... Eu sei que ele mandou alguns para a missão, alguns homens casados, mandou para a missão, e aí ele casava com as filhas dele ou as esposas. Então, assim, o que acontece? Eu estou falando de gatilhos, falar de massa de manobra. Então, criou-se o que a gente chama de formação de quadrilha hoje, que seria você, por exemplo, contratar capangas para matar quem chegasse perto de mim, ou perto da pessoa. Hoje, ele seria preso, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, ele não estaria numa ordem pública, estaria condenado, preso. Mas o que a gente tem que entender é que a instituição, ela cresceu, realmente ela cresceu, mas ela, principalmente, ela não consegue mais crescer na origem dela. Nos Estados Unidos, ela não cresce mais. E outra, é muito fácil eu fazer algo bonito, algo lindo, porque os missionários, eles pregam muito bem, eles se preparam, tanto é que eu fui enfeita a história. Aí ele começa a dizer, a falar, a citar. Outra coisa muito clara que eu vou falar aqui. A igreja ontem gastou uma baba para comprar toda a área histórica da história de Smith. Eu fiquei sabendo. Que está polêmico, que eu não entro no mérito, que eu conheço as duas instituições, mas tem uma coisa que a comunidade de Cristo tem e que a igreja não tem. É a cópia do primeiro livro de Mórmon. É verdade isso? E outra coisa, eu vou dizer bem claro aqui. Não tem nada do livro de Mórmon de hoje. Nada. Essas cópias que a gente compra, tem como comprar, por exemplo, a primeira edição do livro de Mórmon. Eu tenho a primeira edição do livro de Mórmon. Tem nada a ver com o atual, né? Nada a ver, né? Tem várias mudanças. É por esse motivo que a gente comprou a primeira edição, porque aí tem como a gente ver as mudanças, né? Que foram ocorrendo. Não só mudanças, como é que se diz? Gramaticais, que a gente sabe que não. Estrutural. A igreja diz que não foram só. Que foram só mudanças gramaticais de pontuação. E a gente sabe que uma pontuação pode mudar a interpretação de uma frase. Exatamente. Então, a igreja manipulou o próprio livro de Mórmon com o tempo para que ele ficasse mais suitable. Como é que eu falo isso em português? Suitable. O que acontece nos Estados Unidos, na imprensa, no New York Times, nas revistas de publicação sobre a igreja, é um horror.
são coisas, denúncias horrorosas. São coisas escabrosas, que os membros da igreja não fazem a questão de ler e nem querem ler. Mas uma coisa muito interessante. Vamos lá. Comunidade de Cristo. Gatilhos. A comunidade de Cristo, na verdade, ela quer se livrar da história do Joseph Smith, se livrando na área, e realmente, se a igreja tem dinheiro, a igreja foi lá e comprou o negócio, comprou a bagaceira toda. Beleza. Só que a gente tem que notar também que a comunidade de Cristo, ela não tem mais interesse na história do Joseph Smith. A igreja, a comunidade de Cristo não tem porquê. Para eles é uma vantagem se livrar do sítio histórico. E outra, a igreja não pode mexer, porque é tombado. E sabe por que eles compraram? Porque ali foi o último túmulo do Joseph Smith. Está lá do lado do templo de Kirtland, tá? Está lá do ladinho, tá bonitinho, está lá o túmulozinho deles dois. Mas a igreja teve que a igreja brigamita, né? A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias teve que comprar todo o patrimônio histórico da igreja primitiva mórmon, porque a igreja primitiva aconteceu lá perto lá do estado de Nova York, e a igreja que hoje a igreja mórmon mais forte, que é a de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, migrou para longe do centro histórico, de onde aconteceu a história. E outra, Missouri, você sabe o que eu estou falando, Missouri, Independence, paciência. Enfim, eu não cheguei, eu não vi a palestra ainda da missão da Comunidade de Cristo, que vai ser sábado, sobre o assunto. A Comunidade de Cristo hoje, a presidente foi eleita, foi uma mulher, que já cria um problema muito grande, né? O conselheiro são 2 homossexuais, então não tem nada a ver com a igreja, né? Então voltando para esse tipo de coisa, voltando para o gatilho dele, o que a gente percebe na igreja? A coisa foi evoluindo, E a igreja, ela tem departamentos que às vezes nem o presidente da missão tem noção. Os departamentos da igreja em Lago Salgado, eles trabalham muito o marketing, a psicologia, a cor da capela, ela não é feita à toa, ela é absorciva. Aquela cor da capela, ela é proposital para chamar de uma coisa chamada coloroterapia, que a gente trabalha quando a pessoa está surtada, que a gente bota um bocado de cores no quarto para ver se a pessoa se acalma. Então, enfim, o que a gente percebe diante da questão dos livros de Plínio Salgado, de Lacan, das histórias de Lacan? A pulsação que ela usa para absorver você quando ela faz o gatilho. Quando ele joga o gatilho para dizer que ela é a única verdadeira, é para que você não olhe para o lado. É para que você olhe para cá e não olhe para cá. Por quê? Vamos lá. Por que o gatilho da igreja é bem trabalhado? Porque se você olhar para a igreja como única e verdadeira e não olhar para o lado, você não vai fazer questionamento. Você não vai se questionar. Ué, se ela é verdadeira e ela está assim, e o que está de lado, eu não vou me questionar. A igreja, ela sabe que ela tem falhas na doutrina dela. A igreja sabe que não existe egípcio reformado. A igreja tem ciência disso. A igreja já declarou publicamente nos Estados Unidos que Joseph Smith é um tarado. Quando eles assumem que ele foi poligâmico, eles estão dizendo que ele é um tarado. Ou não? Ele foi poligâmico. Ponto, acabou. Foi. Ele foi porque ele era um tarado. Ele era um linfomaníaco sexual. Ele transava com prostitutas. Ele comprava escravas. Ele transava com ovelhas. Isso eu não sabia. Pois é. Está no livro da Emma. É mesmo? Transava. Rapaz, eu preciso ler esse livro. Amor, tá aqui, eu te mando a cópia, você pode ler à vontade. Tem gente que rasgou, jogou fora, que ele ficou com tanto ódio que não quer nem ver. Tem que ter uma cabeça, uma cabeça fria. Então, o que acontece? A divisão psíquica de uma pessoa, que ela consegue... Veja bem, a pessoa que é que nem o Joseph Smith, ele é um líder que ele acha que ele é inviolável,
ele acha que ele jamais vai ser punido, ele acha que ele jamais vai ter que dar satisfação, ele acha que ele jamais vai ter que provar que o livro de Mórmon é verdadeiro, ou que A, B e C. Ele não tem que provar, ele acha que ele não tem que provar, porque a psicopatia dele, na mente dele, que ele é um Deus. E, aliás, ele pregou isso, que ele era um Deus, que nós vamos ser Deus. Olha, eu vou ser um Deus muito louco, mas tudo bem. Não, mas então, aí você pega os livros de doutrina da capela, os livros dos cursos, das coisas, você não encontra a doutrina da igreja, porque a igreja também ela exclui os livros dela sobre doutrina de salvação. Ela não fala, por exemplo, que Brigham Young, as pessoas não têm noção do que ia acontecer com aquele outro surtadinho, né? Outro menino maluquinho, né? Digamos assim, com a panelinha na cabeça. Talvez até mais surtado do que Smith. Ele era muito pior. Ele tinha grupo de escrava. Aquilo que a Vânia falou lá das montanhas, não pense que ele matou mulheres. Não pense. Matou um bocado e trouxe. Você acha que para onde que foram aquelas meninas de 14 anos? Você acha que para onde foram aquelas mulheres? Para minha casa foi que não foram. Então, quando você lê a história do Brigham Young, a bisneta dele falou coisas escabrosas do cara, sobre literaturas horríveis, horrendas. Então, assim, a igreja ela não está preocupada em provar se ela é verdadeira, se ela está correta, se não é. Porque ela utiliza do marketing para que ela absorva, para que ela explore. Porque quando eu tenho certeza de que eu não vou ser punido, eu faço o que Brigham Young fez. Ou um questionamento, Sandra, que eu vou. Uma coisa que eu vou falar, quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser ouvir, se cale. Brigham Young, quando o templo de Lago Salgado, o objetivo não era o templo. Quem funcionava embaixo era uma loja maçônica. Eu tenho como provar. Você sabe por que era uma loja maçônica embaixo? Por quê? Porque embaixo tem todos os símbolos da maçonaria. Todos os símbolos de loja. Você acha que a igreja vai retirar os símbolos maçônicos quando terminar a reforma do templo? Nunca. Sabe por que não vai? Primeiro que é tombado. Cheio de símbolo maçônico na igreja. Não, no templo de Salem. Gente, a igreja, ela só sobreviveu às loucuras do Brigham Young, porque Brigham Young, ele se escondia de atrás dos maçons. Se não fosse os maçons, a igreja nem existiria. Eu respeito a maçonaria, eu conheço a maçonaria, eu respeito muito. Eu tenho uma pergunta a esse respeito. Por quê? Joseph Smith, ele roubou os símbolos e sinais da maçonaria, bem como os rituais maçônicos, e inseriu nos rituais templários Mormon. Um dos motivos pelo qual Joseph Smith foi perseguido e assassinado, pelo que eu conheço, foi pela quebra com a maçonaria, da lealdade com a maçonaria. A proteção dele não existia mais. A proteção, ele era protegido, ele foi protegido pela maçonaria. Na verdade, Sandra, eu vou te corrigir um pouco. A maçonaria, ela protegia, enquanto ela protegia, ele estava bem. O problema foi que ele se envolveu no assassinato do governador de Missouri, que dizem, com alguns livros, que quem tentou matar o governador foi o grupo do Joseph Smith. Só que o cara levou bala, foi pro coma e voltou. Ele não morreu, O que acontece? O roubo da igreja, o primeiro roubo catastrófico da igreja foi: eu mando os missionários para a missão, os caras para a missão, fico com a mulher e confisco a propriedade. Fico com áreas, banco, escola, tudo girava em torno do psicopata. Só que o que é que acontece? Os caras voltavam da bendita missão. E aí eram proibidos de entrar na cidade. Eram excomungados.
Porque, se vocês sabem, a Emma Smith ela foi excomungada da igreja. O filho do Joseph Smith foi excomungado da igreja. Tanto é que a origem da restaurada foi excomungação. Por quê? Vamos para a psicopatia? Vamos para a loucura? Quando você vai eleger um líder da igreja, você é apoiado e desapoiado da mãozinha, né? O símbolozinho gostoso da mão, né? Mãozinha. Só que quem era para ser o presidente da igreja não era o Brigham Young, era o Joseph Smith III. Porque ele de morrer pediu. O Brigham Young, não. Aqui não, meu amigo. E botou o cara para a bala para fora. A famosa palavra apostasia, apóstata, vem dessa. É o apóstolo que não é apóstolo. Ele excomungou todos os 70 naquele momento. Então, assim, ele já tinha controle da maçonaria, ele já tinha um controle para segurar Lago Salgado. Ele tinha o controle financeiro, ele tinha o controle político da região, que é muito pior. É muito mais desgraçado você descobrir as coisas que ele fazia. Ele comprava negras. Ele não comprava negro, não. Comprava negra. O negro ele mandava fazer outras coisas. Então, assim, o que a gente percebe? Você falou uma coisa antes da gente conversar sobre questão de número de membros. Isso é muito caro, isso é muito polêmico. Para minha pessoa, eu trabalhei no CHF. Para mim, a igreja utiliza os números do batismo vicário como membro efetivo. Para constar na Receita Federal como membros. A igreja diz que não. A igreja diz que não. Que os batismos vicários não são contados como membros da igreja atuais. Pois é, né? Mas eu tenho uma coisa a declarar. E por que morto tem número de membro? Tem número. A ficha batismal tem um número. E essa ficha falsificada, ela volta no sistema, o sistema de todos os templos. Então, você batiza a sua vovozinha aí no Ceará, e lá no Porto Alegre, daqui a um mês, a sua vovozinha vai ser batizada de novo. Pode acontecer. Aliás, acontece muito. Então, o que acontece? A igreja, ela utiliza de marketing financeiro, ela utiliza da questão da psicologia de grupo, e ela absorve pessoas que podem trazer benefícios para ela de forma pública. De forma pública. Acontece tanto esses batismos repetidos que no site, né, da igreja sobre genealogia, que é o Family Tree, o Family Search. O Family Search, você tem como combine, como você merge, como é que fala? Emergir, é? Emergir as pessoas, é uma forma de ajudar a igreja, entendeu? A peneirar esses membros que são batizados mais de às vezes 2, 3 vezes, né? Tá no sistema. Tá no sistema. E aí você pode combinar, porque a igreja acaba tendo assim múltiplos funcionários ajudadores, funcionários ajudadores do sistema, né? Então, baseada nessa estrutura psicológica da mente de uma pessoa perturbada, que é a liderança da igreja, a igreja, conforme na década de 80, a igreja já nos Estados Unidos, ela já não tinha tanta força quanto as pessoas acham. A igreja tinha muito dinheiro, mas aqui as pessoas não... A Sandra e o Marcelo estão num estado, eu estou em outro. Aonde eu moro, as pessoas não querem saber deles. Se não querem saber deles, não sei nem... Tem uma capelinha perto da minha casa, que eu nem... Achei até bonitinha, mas eu já passei na frente no Cooper. E tem o quarto maior templo está em Washington. Então, as pessoas se perguntam, de onde vem o dinheiro da igreja? Perguntaram para mim. Eu vou dizer para vocês de onde vem o dinheiro da igreja. A igreja vem das aplicações que ela tem, dos terrenos que ela tem, das redes de conexão que ela tem, dos hotéis que ela é dona, das empresas que ela manipula.
do dinheirinho sagrado que você tem suado aí no Brasil, tem Pará em Salt Lake. Somatórios. Então, assim, a gente para e pensa numa coisa. Para e pensa uma coisa. O que eu vou ganhar passando 2 anos da minha vida passando comendo mal, porque o missionário comia mal no Brasil, em alguns lugares, passando perigo de vida, perdendo 2 anos. Aí você se afasta da igreja. Sabe o que a igreja faz para você? Quer saber se você se afastou depois? Mas a igreja não está nem aí para você. Você já deu o que eu tinha que dar. Você já se esforçou o que tinha que esforçar. E outra, eu vou dizer uma coisa para vocês, para Sandra, eu acho que estudando psicanálise, não é só na igreja, não. Ah, não. Sábado eu fui convidado, eu vou mostrar para a Sandra uma coisa que eu mando para você. Os gatilhos, eles são usados por todo tipo de sistema, empresas, durante governo, meu afastamento, grupos. Durante o meu afastamento da igreja, durante um tempo no Rio, eu conheci a igreja, posso falar o nome? Conheci a igreja metodista. Muito pastor, muito educado e tal. E eu, aqui perto da minha casa, tem uma catedral metodista. Para não falar mal da igreja, eu recebi isso aqui. Eu vou dizer para vocês o que é isso aqui. A igreja metodista nos Estados Unidos, ela estava em processo de falência. E eles tiveram um líder que se declarou gay. Mas o que tem a ver com gatilho? Eu vou dizendo para vocês o gatilho que me ligou ontem, do sábado. E a igreja metodista, ela se dividiu entre igreja metodista tradicional e igreja metodista unida. Vocês sabem qual foi o principal tema da divisão da igreja metodista? Eu vou dizer para vocês. Aceitação de mulheres como líder, aceitação de homossexuais como membros efetivos da igreja e um desvio de $1 rio. Então, não é só na igreja. Não é só na igreja mórmon que tem problemas. A sociedade, vivemos uma sociedade totalmente doente. A Sandra trabalha em hospital. Todos os dias, quando eu estava no Rio, eu pensava nessas coisas, imaginava. Mas você tem que imaginar o seguinte: o que é melhor para você? Eu estou perguntando para você que vai assistir esse vídeo. Viver dentro de uma instituição que tem todo esse histórico macabro, é porque é macabro, porque pode ler livro, leia, pesquise, faça o que você quiser. Eu não tive essa oportunidade. Na minha época não tinha o Google. Na minha época não tinha internet. Nós Era não só tivemos, né? Então, você para e pensa e lê isso aqui, aí você começa a ver um discurso homofóbico, racista, criado, malvado e cruel sobre por que nós queremos, por que nós nos afastamos da igreja. Por que isso que não é da metodista? não aceitamos homossexuais? Por que não aceitamos mulheres? Aqui. E às vezes eu leio isso me dói bastante. Sabe por quê? Porque uma coisa que eu perguntei para o pastor, que é oriundo da outra, né, da divisão. Como é que você acha que um pai e uma mãe vai se sentir com um filho que é gay, estando dentro da igreja, sendo que o pai e a mãe não são e o filho é? Vocês acham que vai acontecer o quê? A crueldade, a maldade, ela não está só dentro da igreja. Ela está muito pior. A igreja mórmon, pelo menos, ela declara que ela é cínica, que ela é capacho financeiro, que ela é aderente a roubos, que ela é racista, que ela é sexista. Sexismo é ódio de mulheres. Então, assim, o que a gente para e a gente raciocina? Que lição a Sandra Ribeiro me dá e que o Marcelo me dá, às vezes, nos vídeos dele? Eu não tenho a menor vontade de frequentar instituição nenhuma. Eu não tenho a menor vontade. Eu me sinto totalmente curado de uma coisa chamada exploração mental, abuso mental. Porque é isso que essas instituições fazem. Não é cuidar de pessoas, não é cuidar
de um problema que a Sandra poderia ter com a filha dela, não é ajudar a Sandra porque ela está desempregada. É o que a Sandra pode dar. Enquanto a Sandra pode dar, enquanto o Marcelo ele poderia dar, ele prestava. Depois que ele saiu, deve ter inventado milhares de coisas a respeito dele. Eu aprendi uma coisa, e o Marcelo, alguns vídeos dele que ele falou, me chamaram a atenção. A minha fé não sumiu, não. Continuo acreditando em Deus, continuo rezando meu Pai Nosso, continuo fazendo bem para as pessoas, continuo abraçando os outros, independente da cor de pele, da raça e do sexo, porque é cruel, é difícil, é doloroso, é desumano e é triste. É triste ver um ex-missionário que está lá no Brasil, que passou 2 anos da vida dele, voltando para o norte do país. E ele sabendo que ele vai enfrentar. Porque o presidente da Estaca, a primeira coisa que fez foi dar uma passagem para ele para São Paulo para sumir dali. Porque não tem. Não estou falando que tudo que a igreja mormon faz foi podre. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo isso aqui, essa conjuntura, abuso mental, isso aqui, essa coisa da criar gatilhos, tentar vender um produto, porque o vendedor usa gatilho a favor do que ele está vendendo. Dessa imagem dolorosa, dessa crueldade que a igreja faz com as pessoas, dessa condenação que a igreja utiliza, é uma palavra chamada excomunhão. É cruel, gente. A palavra excomunhão é usada no século XVI, durante a Inquisição. Tá? Então, pode falar, Sandra. Tá bom. Então, eu quero ouvir você. Tá Perdão. Certo. My turn. My turn. Minha vez. Então, minha assim, vez. enquanto que o Paulo tenta explicar para a gente um pouco quais são os gatilhos que uma organização pode usar a favor dela, ou seja, ela usa de recursos para trazer na mente da pessoa, trazer no subconsciente da pessoa a necessidade de comprar o produto dela. No caso da igreja, ela vai comprar o quê? Uma doutrina, uma teologia, uma ideia, que normalmente é diferente da dela, mas tem uma correlação. Quem que os missionários vão buscar para trazer para dentro dessa organização? Pessoas que acreditam em Deus, na Bíblia. Esses são os melhores clientes, digamos assim, as melhores pessoas para ser o alvo daqueles missionários. Pessoas que estão em momento de vulnerabilidade também, que elas precisam, ou buscando algo na vida, um propósito. E a igreja até traz para essas. Porque, assim, se você compra o meu produto, é porque você vai usar, digamos assim. Eu posso criar necessidade em você, né? Você nem sabe que tem, mas eu crio essa necessidade, então eu chego para você e digo assim: você acredita em Deus? Não, mas existe um Deus e eu vou te provar. E ele tem argumentos fortíssimos para te convencer de que o que ele está dizendo é real, acontece. E como o Paulo falou no começo, eu até anotei, porque eu achei muito o que ele disse. Ele falou o seguinte, vou pegar aqui minha anotação. Segura aí. Sim, senhora. Amém. Tá. Cheque em branco. Você passa um cheque em branco. Você acreditou na pessoa, você acreditou nos missionários, faz sentido. Foi o que aconteceu comigo. A história, eu acredito, eu cresci cristã, eu fui educada cristã, acreditando que a Bíblia, né, era a palavra de Deus. Então, os missionários falavam: você acredita na Bíblia? E eu dizia sim. E se eu acredito nas histórias da Bíblia, por que não acreditar nas histórias do livro de Mórmon? Por que não acreditar, né, em Joseph Smith como profeta? Então, você faz essa correlação e
conecta e consegue realmente, digamos assim, conseguir mais um cliente, né? Você Eu tenho fisgou uma, esse cliente. tem uma coisa muito interessante que eu anotei aqui sobre a questão de abuso mental, de exploração de uma forma do gatilho com a massa de manobra, que é o que eu acredito que a gente tinha conversado sobre isso. A massa de manobra é a utilização, é um termo utilizado em psicanálise quando a gente fala a utilização de pessoas, não de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, de um número de pessoas, a favor e beneficiando aquela instituição ou aquela pessoa ou aquela ideia. É Yeah. o famoso político que discursa bem e quer que todo mundo vote nele. Mas tem uma coisa muito interessante na estrutura da igreja de controle mental, vou chamar controle mental. Tem vários nomes: controle mental, controle abusivo, controle regenerativo de antecipação de histeria, que é já que eu digo o que é isso. E uma coisa, o que acontece? Eu acho que, conversando com um psiquiatra, eu acho que a igreja ela transforma as pessoas em a níveis histéricos, não de histérico de sair gritando, não é isso. Não é isso. Aliás, a maior parte das pessoas que estão no psiquiatra, a maioria internada em hospício, a maioria são oriundas da religião. Tem um grupo voltado para a religião, que é meio xarope. Mas, assim, a prova real de que a igreja ela abusa mentalmente e que ela faz o abuso de pessoas na massa de mão de obra é 5 controles. Controle sexual sobre os seus desejos e suas afinidades, suas necessidades. É a bendita frase: se você fez sexo, você vai para o inferno. Se você. Desculpa. Se você se. Eu ia falar a palavra meia crua. Se você se masturba, você vai para o inferno. Então, assim. Aliás, na minha missão era um problema, porque o presidente da missão mandou arrancar a porta de todos os banheiros e você tinha que ficar do lado de fora vigiando o companheiro. Imagina, o cara tá tomando banho e você só tinha direito a tomar banho em 5 minutos. Parece o Big Brother, mas isso aconteceu. Controle sexual, né? Das aptidões sexuais. Controle financeiro do que você coagita ou manipula ou ganha ou absorve do seu trabalho. O controle emocional das coisas que você fala através das frases de efeito, como a igreja é a única e verdadeira, o Joseph Smith é um profeta, fulano é isso, fulano é aquilo, eu sei que a igreja é verdadeira, essa é a única. São frases, clichês utilizados no controle mental para que você entenda e você não olhe para o lado e não se pergunte, porque a igreja ela tem consciência de que ela tem uma doutrina que é fácil provar os erros dela, que é fácil manipular os erros dela, que é fácil destruir as ideias do Joseph Smith, porque não tem prova cabal nem da língua que ele disse que utilizou, e muito menos do livro de Mormon, e enfim, da história do cavalo que carregou um peso, que não sei o quê, enfim, não vou entrar no mérito disso. Controle mental, controle sexual e controle social. Quando eu tiro você da sua família e coloco você em um campo missionário e eu proíbo você de ter o contato oral com sua família, que era assim, tá? Não sei se diz que mudou. Contato com as pessoas, onde eu não vejo as pessoas durante 2 aninhos. Quando eu voltar, o meu sobrinho, que estava com 14, já estava indo para 17. A minha mãe já está velha. E a igreja coloca no final o controle absolutismo e uma coleira de cachorro Rottweiler no teu pescoço, com direito a puxar a você até você se esganar. O que acontece com pessoas feito Marcelo, feita a Vânia, feito a Sandra, e outros, o Paulo? O que acontece? Quando você se pergunta demais, quando você lê demais, você se torna uma ameaça para o grupo. Porque você começa a ler o livro de Mormon. Aliás, eu li milhares de vezes, eu nunca entendi nada. Não junta Lé com Cré. Não tem Lé com Cré. Não tem. Eu tenho mais de 500 livros. Eu tenho certeza que o Lé com Cré ali não rola. Enfim, mas esse não, médico. O que acontece quando ela retira você e te joga no campo missionário?
Ela tirou você e você não é de família da igreja. Ela te tirou do campo social que você tinha. Aquelas pessoas que você convivia quando você não era, não, a sua família não é da igreja, não vão ser mais membros. Olha só o clichê, o insight da igreja. Vou tirar ele, vou jogar no campo missionário. Quando ele voltar, nós vamos abraçar ele. A ala vai ser a família dele. É isso que a igreja faz. A Ela ala é a família para muitas pessoas, principalmente no é, Brasil, que não tem a família na igreja, que sim, não mas é o acredita controle. É, nas mesmas crenças, né? estruturas. Uhum. Então, você absorve isso e você É. volta para casa. Estou dando um exemplo. 2 anos você voltou. Aí você vai para a capela, aí você já não se identifica com seus pais, eu passei por isso, você já não se identifica com sua mãe, você se identifica com seu irmão, lá, você tá um verdadeiro robô. Aí sabe o que que acontece? Você virou massa de manobra. Pá, peguei. A massa de manobra. Aí você vai achar uma maluca que pensa igual você, que vai acreditar, chapou, casou. Aí você casa e você cria uma família doente na mente. Aí você vai ter filhos que vão multiplicar esse assunto. Uhum. Então, o que é que acontece? É a mente da pessoa. Não existe praia na mente do Mormon, não tem. Não tem carnaval. Olha, estou falando da vida de um brasileiro comum. Não existe bar, como eu tinha, e você não tem amigos fora da igreja. São todos filhos do demônio. Não. Entendeu? Uhum. Dessa coisa da massa de manobra, eu diria que a peça principal é a Cereja do bolo. informação. Cereja do bolo. Pronto, a cereja do bolo. Para uma instituição conseguir manobrar os membros, né, é o controle da informação. Os líderes, a cúpula, ela tem o controle da informação e a maioria das pessoas, Não né, a tem. massa, como está dizendo, Massa de manobra. por que ela é massa de manobra? Porque ela é tão. Primeiro, ela acredita completamente na cúpula, que manobra a informação. E essa massa ela é sufocada por atividades, por. Doutrina. Doutrina. Não, Templo. não, as coisas que elas precisam fazer, elas têm tarefas para fazer. Elas têm, elas recebem funções lá dentro, Cargos. elas recebem tarefas que elas precisam estudar. Elas são tão sobrecarregadas que elas não têm tempo de sair do script. Ela não pode Sim. sair daquela linha, porque se ela sai, é aí onde existe o risco de perder o controle, né? E de ela pensar fora da caixa, de ela Sim. questionar. A pessoa que é massa de manobra, geralmente ela não questiona, ela só absorve a coisa que já foi regurgitada, né? Mastigada, regurgitada e dada para você de uma forma muito já encaixadinha, No muito padrão, no bonitinha. padrão, no Muito, padrão. muito padrãozinho. Então, a gente não percebe que está sendo manobrada por algumas coisas. Uma é a confiança total, a credibilidade que você Não dá. duvide do presidente, não duvide da doutrina da igreja. Não, Porque você se ela fala duvida. que ela é verdadeira, se ela fala que ela é verdadeira e ela é a única verdadeira, as outras são falsas, gente. Você duvida da sua dúvida, você não duvida do líder jamais. Por quê? Porque o líder ele tem contato com Deus. Ele quem fala com Deus, e se ele fala com Deus, ele tem razão. Então, às vezes, o membro da igreja, ele, mesmo sendo uma coisa fora da, do que ele normalmente faria, da moral dessa pessoa, ela faz porque ela acredita que aquela pessoa na Naquilo. liderança ela tem, entendeu?
o poder, Sandra, então eu ela vou tem o contar uma controle. coisa para você rir. Eu quero que você vá Ah, dar risada. Eu vou falar uma coisa aqui que eu pensei muito antes de falar, mas a Sandra me instigou a falar e eu vou falar. Eu tive um companheiro que ele era de uma cidade de Idaho, do interior de Idaho, meio assim, bem rural, assim, bem lá aqui é dentro. cheio, é. Lá, mas bem no raio que o parta. E aí, ele conversando comigo, ele falou: eu disse, tem uma coisa para perguntar para você. Você já viu uma mulher nua? Eu falando sério, gente, não estou brincando, não é sério. Eu estou tomando até rédea com as palavras. Eu falei: você já viu uma mulher nua? Eu falei: várias. Eu pensei que ele estava brincando, porque o missionário fala muito de sexo, tá? O missionário troca ideia, tá? Aí eu pensei que era uma brincadeira dele, né? Eu falei: Helder, por que você perguntou isso? Ele falou: não, Helder, porque a gente foi na pesquisadora e nós, homens, usamos calça. E ele era um boçal, né? Usamos, se a gente usar a calça jeans apertada, vai doer aquele lugar, né? Mas a mulher não dói. Eu falei: Helder, aonde você quer chegar? Me responda. E ele tinha acabado de chegar, tal. Ele, coitado, ele foi jogado no ninho de cobras. Ele perguntou para mim, fez uma pergunta para mim que eu, até hoje eu fico vermelho, ó, fico vermelho. Helder, eu vou casar no templo, tal, mas eu não consigo imaginar. Olha só como é boçal a coisa. Eu tenho que ficar sério para dizer o que ele disse para mim. Helder, você acredita que eu tenho curiosidade para ver o que é um clítoris? Aí eu Tem olhei o clítoris, eu mulher, falei tem assim: mulher que Helder, nem ela sabe o que é, porque não, a mas mãe no eu Cristo, a acabei igreja, é tanto tabu. na mesa, ele falou isso, eu parei de comer, eu falei: Helder, por que você está perguntando isso? Desculpa. Eu falei: Helder, porque quando eu casar eu vou ter que entender. Eu falei assim: você nunca viu? Gente, ele tinha assim, ele era tão criança na mente dele que era assim, ele não entendia o que era seio de mulher. E, gente, eu não estou falando de sacanagem, não é isso, pelo amor de Deus. Tem gente que vai para a missão assim, Sabe por quê, desse Paulo? jeito. Sabe por quê? Porque Ah, são crianças, são tu jovens. A falou gente isso, estava tu falou para falando mim. sobre isso antes. São jovens que acabaram de sair da organização dos Tu rapazes. Eles falou para mim. acabaram de completar 18 anos. São jovens que, Tu falou isso para mim. sabe, eles não têm o conhecimento que eles têm Tu de falou. doutrina, de escritura, eles precisam aprender em quantos dias no centro de treinamento missionário? 2 semanas? É, não dá tempo Eles de aprender tudo, não, Lila. não Não dá, dá, não. não dá, são jovens inseguros que não têm conhecimento, eles são jogados no meio desse mundo sozinhos, com um líder adulto que vai Doido, visitar uma barredo. vez por semana, talvez, faz uma reunião ali, É. é de dar dó. Hoje eu sinto dó, porque eu vejo com outros olhos, entendeu? Mas Sim, se sim. você realmente são crianças, Olha, Sandra, e o hoje eu pior, vejo como crianças. para acabar essa história, eu vou contar para vocês a desgraça que aconteceu. Com Ele tinha ele? muita curiosidade, ele era um menino muito bonzinho. Eu tinha muita preocupação com ele, mas ele teve seguiu a vida dele. Ele pegou um companheiro que era do Canadá, que era assim, o violento, agressivo. E aí, estudando isso, um dia eu recebi uma mensagem. O companheiro dele estuprou ele durante 4 meses na missão. Tá lá o vídeo dele tá lá no canal, tem um canal em inglês e espanhol, onde ele fala o que o companheiro dele fez. Eu falei para o presidente da missão isso que ia acontecer. Sabe por quê? Que o companheiro que estuprou ele foi meu companheiro. Só que eu sou brasileiro. Eu falei para ele: se meter a mão na minha cara, eu meto a mão na sua. Porque eu tenho um limite. E a gente brigava. Algumas vezes ele não abusava. Essas pessoas se tornam vítimas, algozes, de abusadores. Tem
não venham me dizer que não existe estupro na missão, porque acontece. Eu já ouvi Acontece. histórias. Eu já ouvi Acontece. histórias. Eu jamais teria uma filha mulher e deixaria numa missão, eu não ia dormir nem uma noite sossegada. Eu conheci meninas, mulheres, sisters, na periferia de Salvador, na Bahia, no bairro mais perigoso de Salvador. Eu tirei missionárias lá em São Luís e lá em Belém de lugar presidente. Esse lugar é um esdrúxulo, é perigoso. As pessoas não têm piedade. Então a gente pensa que é muito bonitinho ser missionário, é muito fofinho, blá, 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 blá. É fofinho. Mas a gente é humilhado. Meu segundo presidente humilhava, mandava, jogava, dizia: pega o mods, enfia isso aí nesse lugar. A gente é maltratado na missão. A gente não é só bem tratado, não. A gente é muito maltratado. Tem pessoas que estão há 20 anos no psiquiatra. Tem pessoas que se mataram. Aqui, ó. Outra coisa, acho que eu conversei até com o Ariberto. Outra coisa, a questão sexual, tudo bem, a igreja tem as regras, tarará, tarará, tarará. A forma como os missionários são tratados. Gente, há 2 anos, 2 anos, 2 anos, com a mão amarrada como São Sebastião, sem poder se lavar de forma correta, porque existe uma bendita de uma regra. Estou falando de homem, tá? Não estou falando de mulher, tá, ô Sandra? Eu respeito muito seu ouvido. Então, assim, problemas de útero de mulher, problemas com ginecologista. Isso a igreja não comenta. Sabe o que a igreja faz com o missionário que dá problema igual esse? Manda embora. Pega uma passagem e manda ele embora. Como teve um no meu canal que falou que o presidente falou que se sua perna não presta, pode cortar, mas continua a missão com uma perna só. Teve várias. É todo dia. Eu É acredito. triste. Eu acredito Entendeu? nessas histórias porque eu já ouvi conselhos de líderes que você fica assim, really? Like, mesmo? É. Tem certeza? Mas Então, eu só acho que. para Diga, completar diga. essa coisa da massa de manobra, que é o foco, né? Aqui. A massa de manobra, uma das características é que os líderes, a cúpula, além dela deter a informação e o controle, eles têm privilégios que a massa não tem. A massa recebe o mínimo dos privilégios. E a cúpula recebe todo o privilégio. E aí, se você for trazer isso para dentro da igreja, você vê, por exemplo, os líderes, e eu estou falando da primeira presidência mesmo, dos Sim. apóstolos, entendeu? Eles vivem aqui em Utah, pertinho de mim, e nos bairros mais privilegiados, em mansões. Eles têm carro que a igreja dá, eles têm telefone pago, todas as despesas deles são pagas pela igreja. Os filhos BYU com zero de tuition, né? Eles não precisam pagar a escola dos filhos. Então, eles recebem privilégios enormes, se comparado com aquele irmãozinho lá da ala Passaré, que foi a ala que eu estava lá em Fortaleza, que 90% dos membros são pessoas pobres. Qual é o privilégio que esse membro tem? Gente, eu vou De fazer uma receber um pergunta cargo para a na Sandra igreja. aqui. Eu vou fazer uma pergunta para a Sandra, que ela morou em Fortaleza, né? Dela. Perguntar para a Sandra qual é o bairro mais caro de Fortaleza para morar em apartamento. Você fala qual é o bairro mais caro. Provavelmente o Meireles, que fica na praia e que tem apartamentos, tipo assim, um por andar, que é 3 vezes o tamanho da minha casa. Eu amo minha amiga Sandra. Sabe onde é a sede da missão? A casa do presidente. Do No bairro que presidente você da fala. missão? Num Eu, dos, porque tem dois. eu estive lá, é um apartamento na beira-mar, Meireles. no Meireles, na beira-mar. Eu estive lá. E o outro mora onde? Porque são dois, né? São dois, né? O Agora outro. né? Na minha época era só um, gente. Pois é. Mas eu estive na casa de 2 presidentes de missão e todos eles, nos dois, todos eles. E não é diferente para os outros. Eles moram, o apartamento
pertence à igreja, mas eles moram num apartamento de luxo no bairro mais luxuoso da cidade. Sandra, eu vou fazer outra pergunta para você que alguém vai fazer. Você sabe quantos pedidos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem para fazer uma coisa chamada uso capião, que é aluga o apartamento, entra no apartamento e não tem dono, é pseudo, e a igreja depois entra com recurso na justiça para não gastar, para ficar com aquele apartamento? Não. Sabe quantos? Tem quase 5 mil pedidos de uso capião no Brasil inteiro. No meu Só país. no Brasil? Imóveis, lojas, Mas prédios. ela entra como? Uso capião. Mas como ela começa a usar essas propriedades? Eu tenho imóvel, devo Aham. IPTU 15 mil. Eu, Paulo Sena, tenho imóvel no Meireles e devo 15 mil de IPTU. Vou Aham. perder o imóvel, correto? Não pagou, vai perder. Vou perder. Eu sou proprietário e aí eu devo 15 mil de IPTU. Lá. Tá bom. Alugo com o contrato para a igreja. Uhum. Eu alugo, a igreja entra, eu te dou por fora uma parte, entro com o uso capião para absorver o IPTU, pago o IPTU completo e tudo que eu estou devendo, o imóvel passa a ser da igreja. Uau! Uau! Eu Eu não tenho sabia disso. provas disso. Uau. Paulista, do lado do Gente, MASP, a você... igreja não dá ponto sem nó. Ela Não, tem os não. mais poderosos advogados dos Não é Estados Unidos. poderoso, não, porque ele fez missão junto comigo. Eu chamei de vagabundo um dia desse. Ele mandou o convite para mim da reunião da missão. Eu falei para ele: seu vagabundo, Não, seu pilantra, entendeu? Eu chamei de vagabundo. aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem, se não é os mais poderosos, digamos assim, são advogados extremamente competentes. Eu vou fazer duas perguntas para você. Duas Todas as perguntas pessoas que para você. estão na cúpula, não se engane, são pessoas extremamente competentes e, principalmente, Oh! fiéis à igreja. Eu vou fazer uma pergunta para você. Duas coisas. Eu trabalhei na Paulista, do lado do MASP, do lado esquerdo do MASP. Vocês acham que aquele prédio que está devendo 20 mil anos de IPTU, que era do Banespa, vocês acham que a igreja fez o quê com o prédio? Primeiro, a primeira opção, vendeu. Segundo, alugou. E terceiro, abriu um SRE. Ah, coraçãozinho, o prédio é da igreja, mano. Porque eu Mesmo? trabalhei do lado. Eu vi quando chegava IPTU. É fácil saber. É fácil. Campinas, Ribeirão Preto, Florianópolis, tudo. Sabe por que a igreja não abriu um templo em Santa Catarina? Porque Santa Catarina é o lugar mais barato que tem no sul para imóvel. A igreja não quer nada barato. A igreja quer uma coisa fácil, amigo. Vocês acham que a igreja está contra o processo que foi lançado agora lá na Câmara dos Deputados, contra abaixo dos valores que tem para templos? A igreja está no meio. A igreja assinou. A igreja assinou. Você sabe que a Sandra falou uma coisa sobre filho do presidente, ganha escola. O filho do presidente ganha aí de volta. Escola high school, aí pertinho de São Paulo. Você não vê escola pública. E você que está se fudendo é essa. Os filhos dos líderes, por exemplo, presidente de missão, dos apóstolos, eles têm escola, aula de piano, aula de inglês, tudo pago. Eu vou falar outra informação para você, doutora Sandra, que você talvez não saiba. Talvez. Herança. A igreja é campeã, não é eu que estou dizendo, pode entrar no TJ do Paraná e TJ de São Paulo. Você vai lá e você entra. Inventário. Inventário é para
tomar conta do dinheiro. O velho morre, a velha morre, não tem família. A igreja já tomou conta de muito dinheiro de gente que não tinha onde o dinheiro ia para o Estado. Está lá no TJ, qualquer pessoa pode botar TJ São Paulo. Falei, meu Deus! Dinheiro que está no banco, imóvel. Por que a igreja vai querer um imóvel atrás da Praça da Sé em São Paulo, gente? A Praça da Sé tem imóvel da igreja. Por isso que a igreja tem. Porque a igreja pega do osso para botar nos troços. Poder, Não é só ela, não. Isso dá muito poder para ela, né? Poder. Então, E outra, vou dizer uma coisa para vocês. Quem manobra a massa geralmente detém muito poder. Eu fui chamado para trabalhar no escritório, quando eu era estagiário no Rio, e eu posso dizer para vocês, a Igreja Universal, por exemplo, para fugir dos mormons, a Igreja Universal tem um departamento de advocacia. Meu amigo, no Templo de Salomão, debaixo do Templo de Salomão, no Rio de Janeiro, lá em Del Castilho, que não tem advogado que não queira trabalhar numa merda daquela. O cara só trabalha 3 vezes por semana. Mano, você assina um contrato de 20 anos para ficar ali na aba do cara. Então, você acha, como a Sandra falou, todos são líderes da igreja. Sim, de famílias tradicionais. O escritório da Igreja de Advocacia é em Campinas. Sabe quem é o Xavier lá do escritório de advocacia? Wizard. Família Wizard. Agora, o seguinte, esses líderes também pagam preço. Gente, não existe nada de graça. O almoço preço grátis. do líder daquela cúpula que está desfrutando dos maiores privilégios, ele tem que ser extremamente fiel. Porque se um líder desse se desvia, ele perde tudo. Ele perde grana, financeiramente, porque eles assinam um contrato que, se ele quebrar o contrato, ele é capaz de ficar sem as calças. E por isso que o Marcelo não aceitou. Ele não só perde financeiramente, a igreja desmoraliza a pessoa. Sim. Gente, a Sandra falou uma coisa que é verdade, que o Marcelo não quis ser diretor do Instituto por um motivo bem claro. Você dá 45 mil para uma pessoa durante 10 anos. 45 mil. Um dinheiro bom para brasileiro, né? Opa! 45 mil reais. Vai já mudar de casa, apartamento. Beleza. E quando você é mandado embora? Você vai trabalhar onde? Com aquilo que você fazia? Porque não tem outra. Ela aprende, ela absorve você, ela te suga. Eu conheço gente que saiu do sistema educacional da igreja, gente, e come salsicha. Porque a igreja. E tem gente que não sai, mesmo sabendo de tudo. Porque se sair, vai comer salsicha. E eles não querem colocar a família. Imagina, porque é o homem naquela situação de tomar uma decisão. Entendeu? Então, ele está num nível social aqui que, se ele for pela moral dele, ele vai para cá. Entendeu? Ele vai quase que para a miséria com a família. Ele tem a moral, mas ele também tem a responsabilidade de manter aquelas crianças com uma boa educação, com uma salário de deputado, né, amiga? Salário de deputado, né, amiga? Então, eu, sinceramente, é complicado falar para essas pessoas assim. É uma tentação. Você é um imoral. Você é um imoral de saber de tudo isso e ainda continuar dentro do sistema. Mas cada pessoa toma uma decisão e cada pessoa de um jeito, também julgar, né, Paulo? Assim. Agora, eu tenho uma coisa eu sei. Agora tem uma coisa que eu me pergunto, que eu gostaria, se algum membro da igreja que vai ouvir esse vídeo, dessas lamúrias, essas inlamúrias, essas acho difícil que ele não consegue chegar nem à metade do teu vídeo. Eu ia perguntar uma coisa. Já viu algum líder do SEI preto? Não, né? Sabe por quê? Porque é um dos critérios da igreja. A igreja, a igreja... Hã? Estou tentando lembrar. Que foi? Se eu conheço algum. Não vem falar no meu verso, não.
Morreu Ele lá em é Santo professor da André. BYU, mas não é do O Marcos. Instituto. O Marcos. Mas você está falando do Marcos. Marcos É, é o Martins. mas é porque Tá, o cara beleza. tem grana e ele é da BYU, ele não é do Instituto. Exatamente, mas ele não é do Instituto. Não. Sabe por que que Preto não é diretor do SEI? É imagem. Sabe por que que não? Porque podem falar o que quiserem, mas o racismo e de N coisas na igreja existe. É velado. Eu ouvi, o meu ouvido ouviu, e eu não tenho coragem de dizer para a pessoa que eu ouvi, de transmitir para outra pessoa a coisa. Uhum. Falar uma coisa para vocês. O A igreja é racismo é embranquecida. estrutural, está lá também. Sim, sim. Agora, assim, uma coisa é fato. Ela é tão acho que eu falei, foi para numa live que eu falei, a igreja, ela te coloca uma dinamite no peito e uma granada sobre os teus ombros. Sabe para quê? Para que no dia que você quiser sair da igreja, você nunca possa ser uma pessoa racionalmente normal. Porque, vou dizer uma coisa aqui, clara, que tem alguém que vai ver esse vídeo até o final. A igreja, ela sabe que ela apodrece, que ela adoece e que ela é cruel com quem sai. Não tente voltar depois que você se afastou. Porque se você entrar, você vai ser ignorado, você vai ser maltratado, você vai ser xingado, você vai ser humilhado. Outra, a igreja não aceita divorciados. A igreja não aceita. Não adianta. Não venham me dizer que foi aceita. Não vai aceitar. Não aceita. Porque ela é doente. É um formato doentio. E uma escola de loucura não vai ensinar sadio, um sadio ou é insano ou é sano. Outra coisa que a igreja controla, a forma como você fala, as palavras que você fala. Você não tem direito sobre a sua voz. Gente, eu não tenho direito sobre o meu sexo, eu não tenho direito sobre os meus dentes, sobre o meu cabelo, sobre a minha cor de pele. Então, eu não existo. Eu não Isso, existo. isso é porque você só precisa confiar que Deus está nas palavras de Deus, certo? Eu quero só. Olha, Meu tempo está eu acabando. Eu vou também. precisar ir. Eu E também vou aí, para o jiu-jitsu daqui a pouco. então, eu também tenho já que fazer ali uns negócios. Sim, E aí, senhora. pegando o gancho do Paulo, e dentro do tema do vídeo, os gatilhos que a igreja usa para atrair as pessoas para dentro da igreja, ou qualquer instituição que Qualquer usa um. para entrar. E quando você percebe que você estava, na realidade, sendo manipulado, sendo uma massa de manobra, se você consegue sair do sistema, né, da Matrix, junto você vai trazer vários, digamos assim, Gatilhos. algumas pessoas vão ter traumas, certo? Porque a igreja, ela ensina uma coisa muito, como é que se diz? Uma inbox, né? Uma É a caixinha, você tem granada que no seu fechar ombro ali. e a dinamite no seu peito. Não, é porque assim, é o seguinte, existe um padrão de felicidade e você tem que encaixar naquele padrão. E mesmo que você não esteja se sentindo feliz, você é ensinado que fique firme, você vai ser feliz, A barra de ferro. aguente. E as pessoas acreditando que aquela é a única forma de ser feliz, de atingir, chegar no reino espiritual, de um dia ver Deus, elas vão aguentando. É como se você estivesse usando um sapato muito pequeno para o seu pé. Seu pé está calejado, está sangrando, mas a pessoa está lá. Então, quando você consegue sair do sistema que te oprimiu, ou que, como você falou, teve um missionário que falou que não viveu a vida dele. A gente deixou de fazer coisas para encaixar naquela matrix, para estar dentro daquela caixa. Sim. Quando a gente sai, que olha de fora para dentro, você vê que perdeu muitas coisas. E aí é onde veio outro tipo de gatilho, que é o gatilho que traz as emoções que a gente não consegue controlar.
que inconsciente também, porque assim, É totalmente inconsciente. inconsciente outra, gente, todo mundo que saiu da igreja tem um gatilho, tem um transtorno pós-traumático. Por quê? Porque 20 anos não é 20 dias. É muita guerra, é muita batalha para ficar dentro daquele lugar. E assim, você sacrifica os teus sentimentos. Você se torna uma pessoa fria, calculista, não tem nada de humano. Sandra, eu entendo que você vai fechar o seu horário, que você está ocupada, mas tem uma coisa, uma coisa, uma das coisas que me machucou muito como líder da igreja. Quando você vai pedir ajuda na igreja, no caso do brasileiro, do pobre, lascado e tal, que ele se batizou tal, e que ele acha que aquilo ali é a família dele, a igreja, cada ala, não sei hoje, cada ala da estaca recebe ajuda para os missionários, financeira, na conta da ala, recebe ajuda para ajudar os necessitados e ajuda para a manutenção da capela. Você não sabia disso? Recebe um montante financeiro. Se o cara não utiliza isso a favor desses 3 fatores, não sei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês para finalizar isso. Na minha casa, nunca entrou um centavo da igreja. Nem na minha. Então, assim, eu nunca deixei eles com fome. Pelo Hoje, contrário, da minha eu casa sou saiu o diabo muito de do meu Chipre. dinheiro para a igreja. Sim, sim. Então, assim, Sandra, eu respeito muito, pode falar sua fala final, te agradecer, porque eu vou respeitar teu horário, tá bom? Eu fico muito Tá bom. É honrado, uma amo pena, você e eu o Marcelo, adoraria entendeu? bater. A gente bateu. Antes de começar o vídeo, foi quase 1 hora de bate-papo, só Putz, devia ter conversando. gravado, né? Mas a gente Né? marca Eu outro, falei Sandra, não tem para ele. problema, não tem problema, Então, não. eu falei para o Entendeu? Paulo, essa nosso bate-papo era para estar Eu sendo vi tua gravado para ir foto para o do meu Marcelo canal em Washington. Harmonismo Sem Censura. Eu vi a foto obrigado. Eu vi a foto tua e do Marcelo no Templo de Washington, não sei por onde. Acho que foi Uhum. no Facebook, entendeu? Mas eu fico muito agradecido, muito apoio. Gosto muito do Marcelo, ele sabe disso, eu respeito muito ele. Acho ele muito mais sério que você. Ele é mais fechado, né? Mas ele é uma pessoa muito boa. Muito agradeço muito. Diga para ele que eu entendo que essa mensagem chegue nele e que ele saiba que ele está ajudando muita gente a picar a mula, como diz o carioca. Obrigada. Obrigado, Obrigada. Sandrinha. Quer De falar alguma nada. coisa? Tá Pode bom. ficar aberto para você. Tá certo. Então Entendeu? a única coisa, só para encerrar, porque a gente realmente precisa encerrar o vídeo, né? O tempo Há acabando. muito tempo, a gente conversa demais. Aqui é O que eu conversa de gostaria de comadre. dizer é que, por exemplo, esses gatilhos que a gente adquire ao sair da igreja, que podem trazer emoções, diferentes emoções, pode ser de Graus. alegria, pode ter de alegria, mas de tristeza, de confusão, de raiva, né? De medo, Decepção. de vários tipos. E cada pessoa tem gatilhos diferentes também. E esses gatilhos que trazem à tona essas emoções, que são emoções incontroladas, pode ser desde ouvir uma frase, que são esses jargões usados pela igreja, entendeu? Como a presença de alguém, a figura de um missionário, de um líder, de uma pessoa de gravata. Imagina que você esteve na igreja por 25 anos, aí você vai trabalhar numa empresa que você tem que usar camisa branca, gravata, entendeu? Que a mulher tem que usar saia. Isso é um gatilho. Com certeza, músicas, hinos, né? Tudo isso pode ser gatilhos que traz para você emoções que são incontroladas. Essas emoções incontroladas pode também causar reações que, se a gente não identifica quais são esses gatilhos e o que ela provoca em você, você pode ser grosseiro com alguém, você pode se descontrolar e chorar num ambiente, você pode não conseguir ficar num determinado local, conversar com alguém. Então, são tudo coisas
que precisam ser identificados, e eu quero dar, se eu puder deixar só um conselho, o único conselho aqui, é que se você está tendo dificuldades com Procure um esses gatilhos e terapeuta, com as procure suas um médico emoções, né? Se você estiver tendo dificuldade de controlar essas emoções, procure um profissional profissional. da saúde mental, pelo amor de Deus, Isso. Um um terapeuta, profissional um da saúde mental. psiquiatra. A gente já teve, Sandra, aquele rapaz que entrou lá no CTM. Aquele rapaz, aquilo foi um gatilho que ele teve. Vários, Entrou no existem, CTM. existem tantos gatilhos, e um detalhe: os meus gatilhos, porque não é um Não, gatilho, os meus não, gatilhos podem não ser os mesmos que o seu. Pode ter não. gatilho em mim que para você não faz nada, não Por causa exemplo, eu não emoção nenhuma. consigo chegar no culto de uma igreja, sentar no banco de uma igreja, eu não consigo. Eu, não, Eu me eu vou te sinto dizer mal. uma coisa que eu não consigo. Eu preciso, eu já sei que é um gatilho e eu preciso respirar 10 O vezes. que Eu é, preciso Sandra? ter um certo controle, que é quando alguém, num debate público, no Hum. Facebook, diz assim: você tem que. Ah, entendi. Ele tá mandando Você você. tem que. Ele já me diz uma coisa que. Ele já me manda uma mensagem de que o que ele vai dizer é o que é certo. E não. Qualquer coisa que seja assim, Entendi. eu tenho a verdade, que me passe essa coisa, é um gatilho. Entendo, eu compreendo. Eu não consigo Né? sentar no banco de uma igreja. Eu não consigo. Então, existe, e se as pessoas estão. E outra coisa, procure realmente um profissional da saúde. Terapeuta. As terapias, existem terapias, Não como é que tente se diz? suicídio, não vá para o É, suicídio, não vá para a depressão. procure Se ajuda. você não, se você não consegue achar emprego, se você está com problema de trabalho, se você está. Lembre-se, você pode estar com problema de insanidade devido ao trauma pós-religioso. Não Com ache que você é a última bolacha do pacote, tá? Tá? Entendeu? Tem a E outra, Sandra, tem o Paulo Gonçalves, tem o Ariberto, entendeu? Tem o Marcelo que existem atende. tratamentos, ó, né, Paulo? Existem os tratamentos que são, como é que chama aqueles saída? Alternativos, Ai, alternativos. essa Eu fiz palavra, reiki durante obrigada. muito tempo. Os tratamentos alternativos são excelentes, mas, por favor, não é o principal. Não é, Não troque uma não consulta é. médica por um tratamento alternativo. Qualquer Não ache que tratamento que seja. o líder da igreja não está preparado para ouvir você, para saber se você tem, se você não tem. É. O líder da igreja está lá só para cumprir o papel de social, ele não sabe, especialista. Como muita gente já chegou, para finalizar a última fala, muita gente chegou com problema sexual dentro do bispado. Eu Ah, falava, amigo, eu não posso. E vários, eu falei, amigo, vou falar uma coisa para você. Isso aqui não é um problema para a gente conversar aqui. Aqui é o bispado, né? o bispo não Várias recebe coisas. treinamento. O único Não. treinamento que o bispo recebe é um manual jogado nos peitos dele. Acabou. Sim, sim, eu via muita coisa desse jeito, entendeu? Então, assim, ninguém é perfeito, gente, não tem perfeição, não existe. Assim, é complicado, viu? É É. complicado, né? Quero só dizer mais uma coisa. A igreja pode estar sendo boa para muita gente. E Pode. muita gente pode estar controlando as insanidades delas por causa do controle da Coisa da igreja. igreja. Que pode ser Sim. uma igreja mórmon, que pode ser uma presbiteriana, Batista. qualquer coisa que controle, entendeu? As disfunções mentais. Eu tenho uma amiga, eu vou só Sim, dar esse exemplo e encerrar. sim, sim, Quando eu senhora. digo disfunção mental, eu tenho uma amiga que disse: eu jamais posso contar para o meu pai as verdades que eu sei sobre a igreja, porque Para não a chocar igreja o velho. salvou a nossa família. Ele era alcoólatra e, por causa da igreja, ele parou de beber. Por quê? Ele, entendeu? Deus é pecado, porque ele acredita em Deus e no pecado, em tudo aquilo, ele parou de beber. Poderia ter sido por causa da igreja luterana, por causa da igreja anglicana, whatever. Deus é amor, qualquer igreja.
mas ele achou o mormonismo e, por causa do mormonismo, ele parou de beber. E, por causa que ele parou de beber, ele parou de ser agressivo ao chegar em casa, ele passou a trabalhar tem e ganhar coisas mais boas em dinheiro. todos os lugares. Então, isso foi bom para ele. Então, se a igreja é boa para você e consegue lhe dar Fica lá. regras, rédeas que você precisa, por favor, fique lá. Fique lá. Um beijo, Sandrinha, de coração, amiga. Paula, obrigada. Muita gratidão. Isso. Eu vou ter que ir, pessoal, para vocês. Vai cuidar das suas filhas. Um abraço. Tchau, pessoal, um abraço. Para vocês ficarem até o final, gratidão. Grande abraço. Paulo, vou ter que ir, querido. Tchau, tchau. Tchau, Sandrinha. Te mando a gravação, tá?